Torcedor vascaíno, atenção. Você tem ouvido aí, tem recebido muitas informações sobre o julgamento que o Vasco busca no STJD para anular a partida diante do Internacional. Você já viu sobre tese de defesa, os áudios do VAR, sobre o que a CBF mandou para o tribunal, enfim. O que eu vou trazer agora é a experiência de quem viveu por mais de 10 anos no tribunal. Eu acompanhei por mais de 10 anos, durante 3 ou 4 vezes na semana, julgamentos no STJD. E vou falar para você, eu já vi e vou relembrar aqui alguns casos assim, para o senso comum, absurdos. Alguns semelhantes a este, no que diz respeito ao campeonato já encerrado, e o tribunal acabou julgando casos, mexendo, em alguns casos, em outros não, na tabela de classificação. Bom, antes eu peço para você se inscrever no meu canal, para que você possa ativar o sininho. Dê o seu like e depois comente. Você vai me ajudar a continuar aqui fazendo vários vídeos interessantes e diferentes do que você tem visto por aí. Pelo menos essa é a minha tentativa. Vamos lá. Primeiro caso que eu vou lembrar, 2001. A Série B estava encerrada. O Caxias entrou com uma ação para ganhar os pontos do jogo diante do Figueirense. Na oportunidade, a torcida do Figueirense invadiu o gramado antes do apito final. Sabe qual foi o resultado desse julgamento? O jogo terminou empatado em 1-1. O resultado do julgamento foi o seguinte: o STJD deu, em parte, ganho de causa ao Caxias, dando a vitória no jogo ao Caxias. Os 3 pontos que o Caxias precisava para pegar a vaga do Figueirense. Só que o tribunal deu a vitória ao Caxias, mas ele não tirou o gol marcado pelo Figueirense. E por conta do gol marcado pelo Figueirense, o clube se manteve na primeira divisão e a vaga não foi para o Caxias. Você entendeu o que o tribunal fez? Tá bom, Caxias, você ganhou o jogo. Terminou 1-1, mas eu vou dar vitória a você. Não, mas o gol que o Figueirense fez vai valer, sim, senhor. Foi tão absurdo esse, na minha opinião, o resultado desse julgamento, que em primeira instância o Figueirense ganhou. Em segunda e última instância, o Caxias ganhou o jogo por 3-0. E aí subiria para a primeira divisão. Eu participei da festa com a diretoria do Caxias. Saímos do tribunal direto para a churrascaria Porcão. Eu me dava com o departamento jurídico do Caxias. Trabalhava para a Rádio São Francisco de Caxias do Sul na época. Fomos para a churrascaria Porcão, no aterro do Flamengo. Abriram champanhe e comemoraram o acesso do Caxias. E aí, algo que até hoje eu nunca tinha visto. O Figueirense pediu uma revisão do julgamento. Uma revisão. E aí, numa revisão, eles resolveram manter o gol que o Figueirense fez na partida. E aí, não adiantou nada o Caxias ganhar o jogo no tribunal. Foi uma decisão que eu jamais tinha visto. Isso aconteceu em 2001. Em 2002, Copa do Brasil, torcedor. Vasco e CSA. Primeiro jogo, o Vasco ganhou 2-0 lá no Rei Pelé. E a segunda partida, o Vasco ganhou de 4-0. Só que tem um detalhe. O Vasco colocou um jogador irregular na primeira partida, um zagueiro, João Marcelo. Se não me falha a memória, o nome do atleta. O Vasco teria que ter sido eliminado da Copa do Brasil por ter colocado um jogador irregular na competição que é mata-mata. O tribunal entendeu que o Vasco colocou sim jogador irregular, mas não eliminou o Vasco da disputa. E aí o Vasco ganhou os 2 jogos, 6 pontos, e o Vasco avançou na Copa do Brasil sem ter sido eliminado naquela oportunidade. Foi em 2002, eu lembro até que eu estava no julgamento, o presidente do CSA pegou o código, rasgou o código e falou no tribunal: vocês estão vendo o código aqui? Eu estou rasgando o código. Não, não estou rasgando não, vocês rasgaram o código. Vocês rasgaram, estou rasgando aqui. E aí
jogou papel para tudo quanto é lado. Foi uma decisão também estapafúrdia naquela oportunidade. O Vasco teria que ter sido eliminado e não foi. Em 2013, teve o caso Everton da Portuguesa. Por que eu estou citando esse caso? Porque também foi um julgamento realizado após o término do Campeonato Brasileiro. A exemplo desse pedido do Vasco aí. E a Portuguesa, que tinha se mantido na primeira divisão, acabou perdendo os pontos e o Flamengo, no final das contas, seria o rebaixado. Que o Flamengo também colocou um jogador irregular. Mas quem foi rebaixada foi a Portuguesa, pela pontuação atualizada após as punições de Flamengo e Portuguesa. A Portuguesa foi quem caiu, caso Everton, julgamento que ocorreu após o término do Campeonato Brasileiro. Eu tenho mais aqui. Em 2015, máfia do apito. Lembra, torcedor? 11 jogos foram anulados, foram refeitos. 11 jogos. O que o Vasco quer é refazer a partida contra o Internacional. Em 2015, 11 jogos foram refeitos. Então não é impossível que haja um novo Vasco e Internacional sem cair no mérito da questão, sem entrar no mérito de quem tem ou não razão. O que eu estou colocando aqui são processos que o tribunal já julgou e que a princípio seria um absurdo ter um novo Vasco Internacional. Estou mostrando aqui que não. Em 97, teve o caso do Edmundo, também envolvendo o Vasco. O Edmundo foi expulso lá em São Paulo contra o Palmeiras, final do Campeonato Brasileiro. E aí ele teria que cumprir uma automática. Mas não, porque na época a regra do futebol era outra. Ele tomou também o terceiro cartão amarelo, e aí o terceiro amarelo anulava o vermelho, mas ele teria que cumprir a suspensão automática. Aliás, ele tomou o terceiro amarelo, e aí ele acabou tomando o vermelho. Aí o vermelho, ele substitui o terceiro amarelo. Ele teria que cumprir uma suspensão automática se fosse na regra atual do futebol. Naquela oportunidade, não. Mas qual foi o absurdo? O Vasco conseguiu que o tribunal julgasse o Edmundo num sábado. Na mesma semana que ele foi expulso, o Vasco conseguiu que o Edmundo fosse julgado. Eu nunca vi isso até hoje, um julgamento tão rápido. O Vasco alegou na época que se o Edmundo não jogasse e depois ele fosse absolvido, o dano do Vasco seria irreparável. Foi a tese de defesa do Vasco, e aí o Vasco acabou conseguindo colocar o Edmundo em campo. Mas o que eu estou colocando não é a tese de defesa, é que o julgamento aconteceu num sábado. Eu nunca vi isso aí. Na época aconteceu, tá? Em 1999, Fluminense na Série C. E aí teve um jogo que foi anulado. São Raimundo e a Napolina, se não me falha a memória. O São Raimundo colocou um jogador irregular numa partida, aí o julgamento não tinha ocorrido ainda, jogou com a Napolina, e aí foi detectada a irregularidade numa ação movida pelo Fluminense, e aí o São Raimundo tinha enfrentado a Napolina, não seria mais o São Raimundo o adversário, aí o jogo foi anulado. Quem defendeu, só a título de curiosidade agora, quem defendeu o Fluminense na época foi o presidente da Federação Carioca, o Eduardo Viana. Por quê? Porque se mantivesse a tabela, o Fluminense enfrentaria o Americano, num mata-mata, time do coração do Eduardo Viana. Então ele defendeu com unhas e dentes o Fluminense para que o São Raimundo fosse eliminado, para que aquele jogo fosse anulado. Houve uma alteração na tabela, e aí o Fluminense não enfrentou o Americano. Ia machucar demais o presidente da Federação Carioca. Então estou citando aqui um caso também de um jogo que foi anulado na Série C, em que o Fluminense disputou. E existe muita tese de torcedor, e eu vou citar uma aqui, porque o torcedor é movido pela paixão, e às vezes ele fala algumas coisas sem pensar, como por exemplo, Vasco e São Caetano, São Januário, final da Copa João Avelange de 2000, o alambrado caiu. E a época, em 2000, muitos torcedores do Flamengo, movidos pela paixão, alegaram que
que o Vasco teria que ser punido. O jogo não podia continuar. O título tinha que ser pro São Caetano, porque o alambrado caiu, muita gente se machucou e a punição tinha que ser o seguinte: título tem que ir pro São Caetano. Muita gente falou sobre isso. A imprensa paulista bateu muito nessa tecla e muitos torcedores, principalmente torcedores do Flamengo, movidos pela paixão, e aí eu vou absolver, mas não posso absolver jornalista com essa tese, mas eu vou absolver o torcedor. Mas o torcedor esquece que anos antes, Flamengo e Botafogo, final do Campeonato Brasileiro no Maracanã, o alambrado também caiu. Também caiu. Foi pior do que em São Januário, porque tivemos mortes no plural no Maracanã. Em nenhum momento o torcedor do Flamengo falou que o título deveria ter ido para o Botafogo. Em nenhum momento. E quando o alambrado de São Januário caiu, num evento, numa ação menos grave do que a do Maracanã, bem menos, em relação ao número de feridos, de vítimas, e o torcedor falou: o título tem que ir pro São Caetano, o alambrado caiu. E no Maracanã, que o alambrado caiu, morreu gente, o título tinha que ter ido pro Botafogo? Claro que não. Tinha que ter tido jogo, como teve, o Flamengo empatou e foi campeão porque venceu o primeiro jogo. E a mesma coisa em São Januário. Houve jogo no Maracanã e o Vasco foi campeão em cima do São Caetano. Beleza? Estou citando só alguns casos aí envolvendo o tribunal, sem entrar na tese de que o Vasco tem razão, de que o tribunal tem que impugnar, ou deferir, ou indeferir, que a causa é absurda ou não é. Não entrei nesse mérito. Só estou colocando aqui muitos casos que eu já vi cobrindo o STJD. É verdade que há muito tempo que eu não vou na sede do tribunal, mas no período que eu fui, esses são alguns dos absurdos que eu lembrei aqui. Beleza? Se inscreva no canal.